Hoje é dia de reclamar. Muitas reclamações aqui para fazer. Em primeiro lugar, mostrar para vocês como a velha política vai resistir ao Bolsonaro e à equipe que ele está levando para o governo federal, e que é preciso agir mais radicalmente do que a mulher de César. Por exemplo, o cabo, o PM, aliás, não é cabo, o PM Fabrício de Queiroz precisa aparecer para contar a história dele. E não vem dizer, o Bolsonaro não tem nada com ele, o filho não tem nada. Tem sim, a família toda está pendurada lá, conforme demonstrou o COAF, e é preciso ele aparecer e contar a história, porque cada dia aparece uma novidade que complica mais. Pois bem, mas não para aí. O Jornal Nacional, a Globo quer derrubar o Bolsonaro, nada disso. Você vai ver lá na frente, quando eu vou voltar ao Jornal Nacional, para ver que não é bem assim. Antes disso, eu quero reclamar aqui do senhor Admar Gonzaga, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que virou as costas para os companheiros de mesa da solenidade de diplomação dos citados Jair Bolsonaro e do general Mourão como presidente e vice eleitos legitimamente pelo povo num pleito justo. Bom, na hora que começou a tocar o hino, ele deu as costas. Foi filmado, é claro que os meios de comunicação registram, aí vem o TSE defendê-lo. Não, ele sempre faz isso porque ele se vira para a bandeira, em veneração ao símbolo nacional que é a bandeira. O hino também é símbolo nacional, o presidente eleito merece respeito, o povo brasileiro merece respeito, e um sujeitinho qualquer, só porque é ministro do TSE, não pode virar as costas para o povo, não. Não, mas ele fez isso. Mostra todas as solenidades em que ele virou as costas para ficar em frente da bandeira. Eu sou como São Tomé, eu só acredito vendo, e eu duvido, estou duvidando, senão todo mundo é mentiroso. A dona Rosa Weber, os outros colegas ministros lá, do Tribunal Superior Eleitoral e todo mundo que foi cúmplice dele nesse gesto absurdo. Aliás, por falar em gesto absurdo, no dia seguinte à diplomação, o ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, usineiro pernambucano, da elite açucareira de Pernambuco, bajulou o ladrão, o corrupto, o lavador de dinheiro Luiz Inácio Lula da Silva, condenado, preso em Curitiba no seu discurso de posse. Por que ele elogiou? Porque ele é beneficiado por atitudes do Lula e ele retrata como ninguém a velha política. Sempre perdeu para o Miguel Arraes, lá quando representava a direita açucareira, e o Arraes dava um banho eleitoral nele. Agora, foi eleito deputado federal, né? O Aécio foi eleito deputado federal, ele também foi. E aí agradece ao povo de Pernambuco, quando devia agradecer à família, que deve ter gastado fortunas em suas campanhas. E agradece ao Lula, que o nomeou ministro, e agora ele é ministro do Tribunal de Contas e faz um discurso. A União dos Poderes. O Tribunal de Contas da União não é um poder, não tem nada a ver com poder. Não tem nada a ver com o judiciário. O Tribunal de Contas da União é empregadinho do Congresso. O senhor José Múcio Monteiro é assessor do Congresso. É um belo emprego, ganha bem, aposentadoria integral. Uma beleza. Então é um mundo político, um mundo velho da política que resiste. E eu estou falando nisso num artigo hoje. Olha o meu comercial aqui. O custo impagável da desigualdade. Então eu cito aquele artigo que eu já citei aqui, do Modesto, mostrando que privilégio também é corrupção. Não é? Agora, o senhor José Múcio Monteiro bajulou o Lula e com isso ele não afrontou o Sérgio Moro. Não foi o Sérgio Moro que condenou sozinho o Lula. O Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, pela aprovação do Tribunal Superior de Justiça, por 6 dos 11 ministros do Supremo, então, pelo esquema judiciário brasileiro. E aí o Zé Múcio Monteiro resolve puxar o saco de quem o colocou nessa mamata. O Tribunal de Contas da União é um cabide de emprego de político sem voto, o que é o caso desse senhor, né, desse usineiro. Eu até, no Estadão Notícias, que é um podcast do Estadão que eu faço de segunda a sexta, eu já falei aqui para você, e todo dia, de segunda a sexta, ele é colocado às 6 horas, eu falei, no portal do Estadão, eu comparei misturando 2 títulos
clássicos da literatura do ciclo da cana-de-açúcar. José Lins do Rego escreveu Menino de Engenho e escreveu O Moleque Ricardo. Ele é o moleque de usina. Agiu como um moleque de usina, um moleque mal educado. Mamãe não ensinou o doutor Zé Múcio a se comportar em público e não é a respeitar quem lhe paga o salário. Quem lhe paga o salário não é o presidiário Lula que está rico e preso, não. Quem lhe paga o salário somos nós, que ele ofendeu ao elogiar. Não ofendeu o Sérgio Moro, que devia ter se retirado de lá. Não aplaudiu, muita gente aplaudiu. O Sérgio Moro devia ter ido embora. Eu vou tomar água e quem tiver com bronca da minha água, me desculpe, mas eu vou tomar. Eu já estou com a boca seca. Bom, aí hoje de manhã eu fui comentar para a Rádio Eldorado esse episódio lamentável do moleque de usina. E aí vejo na Mônica Bergamo, é claro, a visita que Francisco Buarque de Holanda fez ao seu xará, o Papa Francisco, que a Mônica Bergamo trata de santo padre, só se for santo para ela. Eu sou católico, mas esse Papa não me passa pelos burgumilhos, porque é um papinha argentino e comunista. E ele recebeu o Chico, que foi lá se queixar da judicialização da política no Brasil, na Argentina e no Equador. Ô Chico, vai para Paris e fica lá tomando os teus porres, tu és alcoólatra, e resolve os teus problemas. Não fica aí achincalhando o Brasil com esse sujeito que não tem autoridade nenhuma. Qual é a autoridade que o Papa Francisco tem? Se a Venezuela... Sabe o que aconteceu agora, neste fim de semana? Não há nenhum membro da oposição comandando sequer uma prefeitura da Venezuela. A ditadura chavista, bolivariana do Maduro se consagrou. Você ouviu algum comentário desse bestalhão, desse argentino, desse portenhozinho comunista que usa o anel do bispo de Roma para se impor? Eu não conheço nenhuma observação que ele tenha feito. Pois é, por falar nesse tipo de coisa, da velha política, eu quero dizer a vocês que vi também e comentei hoje cedo que o Renan Calheiros está querendo voltar à presidência do Senado e está oferecendo para a bancada do PT a presidência da Comissão de Ética. Olha, isso aí é de dar engulhos, porque o PT presidindo a Comissão de Ética do Senado, a casa dos senhores, dos varões de Plutarco, o PT que patrocinou a mais deslavada corrupção da história, 2 vezes no Mensalão e no Petrolão, vai comandar para satisfazer a velha política. Não é possível, você use o que você puder. Interrompa a entrada de senador para votar nessa votação espúria. Isso é um absurdo, isso é realmente o fim da picada. Mas não é só isso não. Quando o Bolsonaro e o Mourão e quando o novo Congresso tomar posse, esse tipo de coisa vai ser tentada o tempo todo, porque é gente como Zé Múcio Monteiro, pendurada no esquema de poder. E é por isso que eu exijo, que eu cobro aqui o aparecimento desse tal PM Fabrício. Por isso mesmo, para evitar que eles tenham argumento. E para quem diz que a coisa da Globo, do Jornal Nacional, você vê o Jornal Nacional, o meu amigo Ipojuca Pontes, eu quero dizer que o meu amigo Ipojuca Pontes votava no Bolsonaro para vereador do Rio. Para vereador do Rio. O Ipojuca é o mais antigo eleitor de Bolsonaro, então tem toda a autoridade, né? Ele mandou para mim uma velha conversa que o Jornal Nacional pôs no ar, do Gilmar Mendes com o Aécio. Levando em conta uma nota que o antagonista deu, mostrando que o Marco Aurélio Mello pediu em setembro, ainda não tinha havido eleição, que a senhora Raquel Dodge desse um parecer sobre esse escândalo aí em que está metido o Aécio. Ela só deu depois da eleição quando o Aécio já estava eleito deputado federal, e é isso que o antagonista chama atenção. E o Ipojuca me manda por e-mail a gravação do Jornal Nacional em que mostra uma conversa telefônica entre patrão e empregado. O patrão é o Aécio, o empregado é Gilmar Mendes. Dá para você falar com Flecha é o senador Flecha de Lima, para ele votar comigo? Dá, claro, claro que dá. Isso é conversa tem pudor de um ministro do Supremo com um senador da República, coisa que, infelizmente, o Aécio, a maior decepção da história da política brasileira, ainda é. Então você veja que não é por aí não, viu? Não fica tentando atacar veículo, meio,
que dá notícia, não. A cobrança tem que ser em quem produziu a notícia. A notícia acontece e os meios de comunicação têm que dar, porque os meios de comunicação têm um público que ele tem que atender, tem anunciante, que eles têm que ter uma circulação ou uma audiência que justifique as despesas com as notícias. Pois bem, e para concluir, eu quero terminar com 2 fatos absurdos. Em primeiro lugar, a tentativa de manter funcionando a clínica espiritual do João de Deus, depois de tantas e tantas denúncias de mulheres que se dizem assediadas e até violentadas por ele. Olha, o advogado Toronto, cumprindo o papel dele, já disse, olha, mas ele fez tanto bem a muita gente. Tá bom, mas isso aí não evita que um caso que seja o leve às barras dos tribunais e impeça de ele exercer esse tipo de assistência espiritual e até de saúde médica, né, que termina em estupro. Por falar em estupro, eu vi uma das ideias de Jerico mais absurdas da minha história de repórter. É a senhora Damares Alves, pastora, que o Bolsonaro nomeou ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos e dos Índios. Essa senhora está propondo a Bolsa Estupro. Foi a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida. Quer dizer, é uma coisa ridícula, o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, dos Índios, etc., o catadão do Bolsonaro, já é ridículo. Agora, eu não posso mais rir de uma coisa que produz uma sugestão trágica como essa senhora propor uma indenização para a mulher que foi estuprada, não se sabe pago por quem, e se insinua que pode ser o próprio estuprador, como se o dinheiro comprasse o vil-metal, que é coisa que esse povo lá entende bastante, dízimo, esse negócio, que o vil-metal compraria a indignidade e a violência de um estupro. Olha, se o Bolsonaro tiver um mínimo de senso de realidade, já devia ter mandado essa senhora ir procurar e não ir outra pessoa para o lugar, porque o Ministério ridículo a gente aguenta. Agora, Bolsa Estupro, não, não. Se você gostar deste vídeo aí, você, por favor, dê um like. Se gostar mesmo, aí pode se inscrever no meu canal. Tá em alta, você vai participar de uma onda. E se quiser, toque no sininho, porque aí o YouTube notificará você que eu estarei fazendo outros. Se você quiser me localizar na Rádio Eldorado, no Estadão Notícias, no meu blog no Estadão, no meu site, no Estadão às 5, você vai lá no fim do texto de apresentação desse vídeo, tá tudo lá, estão todos lá, todos os links. Por enquanto, eu fico aqui direto ao assunto. Em Té e Deus é mais